Oi, olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Mais uma live da série Bora Falar sobre Educação. Gratidão total por todos vocês que já acompanham a gente até aqui, tá? Muito prazer. Para vocês ainda que não me conhecem, eu sou a educadora Leide Lima, tá? Daqui de Caxias, Maranhão, e sou pedagoga, especialista em gestão, supervisão e educação especial também, tá? E é um prazer imenso estar tendo esses momentos com vocês de discussão, tá? De diálogos e reflexões, onde a gente pode estar conversando com outros educadores de várias partes do Brasil, para a gente estar compartilhando um pouquinho, tá? Sobre algumas informações em relação ao nosso contexto educacional que a gente está vivenciando nesse momento de pandemia. Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos, muito prazer. Eu sou a educadora Leide Lima e converso com você aqui de Caxias, Maranhão, tá? E já aproveitando a carona para mandar um abraço aí para todos vocês que têm nos acompanhado, tá? Durante aí as nossas divulgações dessa live, das lives que a gente está fazendo da série Bora Falar sobre Educação. Mandar um abraço também aí para todas as pessoas que a gente tem conhecido a partir aí da publicação das lives, né? Pessoas super especiais que têm acompanhado a gente. Por exemplo, conheci algumas pessoas super especiais, educadores, que a gente está tendo essa conexão, tá? Depois aí da gente estar organizando essas publicações dessas lives. A exemplo disso, nós temos o professor Roberlândia aí, né? Lá do Rio Grande do Norte. Você que estiver me ouvindo aí, professor, um abraço para você. Outra pessoa que eu tive o prazer de conhecer também, a partir das lives, foi o professor Freitas, lá de Floriano. E hoje ele está aqui com a gente, tá? Com um dos nossos convidados, para a gente discutir um pouquinho sobre a temática. Deixa eu apresentar para vocês a temática de hoje, da nossa live. Hoje nós iremos nos voltar um pouco sobre o educador e a tecnologia em tempos de pandemia, uma relação necessária. E eu trago para vocês hoje um grupo de convidados super especiais, educadores, tá? Que vão estar contando um pouquinho para a gente dos seus pareceres em relação a essa problemática toda, né? Que a gente está vivendo agora nesse momento. E também aproveitar aí, já mandar um abraço aí para o pessoal que está acompanhando nossa live, lá na cidade de Parnarama, no Maranhão, tá? Que cobrou aí, o pessoal cobraram aí, tá? A gente está mandando um abraço para eles aí em Parnarama, no Maranhão. Muito obrigada, tá, gente, pelo carinho aí, desse acompanhamento que vocês têm feito das nossas lives, tá? E mais uma coisa também, você que está aí assistindo agora, a partir desse exato momento, pode estar compartilhando aí, tá? O link da nossa live nas suas redes sociais e está nos ajudando enquanto educadores, está fortalecendo aí a nossa voz e propagando um pouco de informação em torno da problemática que nós estamos trazendo hoje, tá? Em seguida, aí, no término da live, nós vamos estar disponibilizando essa transmissão, tá? No canal, no nosso canal do YouTube, Educadores em Foco, você pode estar lá para estar reassistindo novamente, tá? E você que não tiver a possibilidade de assistir até o final, está revendo aí, tá? Toda essa discussão em torno dessa problemática. Mas agora, olha, eu vou chamar o nosso grupo de colaboradores de hoje, tá? Educadores super potentes e militantes que têm feito trabalhos brilhantes em torno da educação. E a partir de agora, vamos conhecer quem vai ser aqui, quem será os nossos colaboradores, apresentar para você, tá? Nesse primeiro momento, o professor Freitas, tá? De Floriano, no Piauí. Vamos apresentar também para vocês o professor Wellington Figueiredo, lá de Saloá, de Pernambuco, seja bem-vindo. E o meu conterrâneo aqui de Caxias, Maranhão, o professor Diego Assunção, seja bem-vindo, minha gente. Muito prazer e gratidão em recebê-los vocês, em recebê-los aqui, tá? Receber todos vocês para a gente estar fazendo uma discussão reflexiva em torno dessa problemática, né? E vocês estarem colocando aí um pouquinho sobre pareceres que vocês têm em relação a essa temática. Mas agora eu vou abrir o espaço aqui, tá?
para a gente conversar aí com o nosso primeiro colaborador. Gratidão, professor Freitas, de Floriano, seja bem-vindo. E a gente está querendo saber em Freitas. Pode ficar à vontade, para você fazer aí sua primeira apresentação. Pessoal, boa noite, é um prazer, né, estar participando dessa live. Quero agradecer de antemão a você, né, por ter nos dado essa oportunidade, e agradecer ao professor Raimundo, que foi através dele, né, Raimundo de Amarante, que a gente participou, do que nós estamos participando. Eu me chamo Francisco Rodrigues de Freitas, né? O som está chegando bem aí? Tá ok. Sim, o som está chegando ótimo. Certo. Meu nome é Francisco Rodrigues de Freitas, né, mais conhecido por professor Freitas. Essa foi uma marca que eu tirei do meu avô, né, esse sobrenome é dele, e como eu convivi muito com meu avô, eu tirei esse sobrenome para fazer, ou seja, com o meu nome de guerra, né, a minha marca registrada. Eu sou pedagogo, né, e tenho especialização em docência do ensino superior e tecnologia em educação. Eu me formei em 1984 na Faculdade de Ciências e Letras de Santo André. Hoje ela é chamada de Fundação Santo André. Na verdade, eu sou piauiense, da cidade de São José do Peixe. Vim estudar em Floriano, de Floriano fui para São Paulo. Morei 11 anos em São Paulo, na famosa região do ABC. Eu trabalhava em São Bernardo, estudava em Santo André e morava em São Caetano, viu? Então, eu conheço bem o ABC paulista. E lá, depois de formado, eu resolvi retornar ao Piauí. Aqui eu fui dar aula em escolas particulares, depois entrei no estado do Piauí como professor, e em 95 comecei no estado do Maranhão. Também passei pela UESP, mais de 10 anos, trabalhei na UESP. Por acaso, fui também diretor regional por 10 anos, aliás, por 3 anos, ia para passar 3 meses, fiquei 3 anos. Fui supervisor de NTE, do primeiro NTE do Piauí, quando foi criado em 98, foi criado 4, os primeiros NTS do Piauí, e eu fui o coordenador desse projeto. É um projeto muito interessante, que a gente nos deu uma bagagem muito boa para a gente falar um pouquinho sobre tecnologia. Hoje já sou aposentado do estado do Piauí, do estado do Maranhão quase aposentado, porque no Maranhão eu só posso dizer que sou aposentado quando recebo a portaria, mas demora muito o processo no Maranhão. E atualmente eu sou tutor à distância da Universidade Aberta do Piauí, ou seja, a Universidade Federal, o CEAD-UFP. Então a gente estou trabalhando hoje com a turma de licenciatura em computação pelo UAB. Então a gente tem esse é o nosso trabalho. E eu tenho também uma consultoria que a gente faz formação para os municípios, trabalhos. Nessa pandemia agora a gente está trabalhando alguns planos, né, ou seja, projetos de aulas remoto para alguns municípios, algumas escolas particulares que a gente acompanha. Então, esse é o meu perfil, né? Sou casado, tenho 2 filhas, minha esposa também é professora da educação infantil, tenho 2 minhas filhas, uma é fisioterapeuta e a outra é psicóloga. Essa é a nossa história em termos de educação. E a gente vem militando na educação há 30 anos. Comecei bem velho na educação, tanto que eu cheguei na escola com 10 anos para me alfabetizar, e comecei também como professor já com 27 anos, viu? Então, essa é um pouquinho da nossa história. Ok? Olha, muito obrigada, tá? Grata mesmo por sua participação aqui na nossa live. Deixo o nosso abraço aí para todos vocês da cidade de Floriano, no Piauí, tá? Um grande abraço. E agora, pessoal, nós vamos apresentar aqui um conterrâneo para vocês estarem conhecendo um pouquinho, né? Que é o professor Diego Assunção. Olá, professor Diego, gratidão. E nós estamos querendo saber quem é o professor Diego, qual é o contexto que ele está inserido, para a gente, enfim, adentrar aí dentro do nosso tema. Certo, muito bem. Primeiramente, boa noite aos colegas professores que fazem parte dessa live, o professor Freitas e o professor Wellington, e claro, você também, a professora Leide. E boa noite a todos que estão nos assistindo através dessa sua live. Quero parabenizar de primeira mão o seu trabalho que nos desenvolvendo em falar sobre a educação. Parte dessa live, professor Freitas, o professor Wellington. Nós estarmos atentos a toda essa situação. Eu sou caxiense, natural daqui de Caxias,
né? Eu sou estudante da Zona Rural, estudei na Zona Rural de Caxias, vim terminar o ensino fundamental aqui em Caxias. Sou formado em Física pela Universidade Estadual do Maranhão. Sou especialista em Robótica Educacional, especialista em Instrumentalização do ensino de Matemática e Ciência, Biologia, Física e Química, especialista em... Sou formado em Física pela Universidade e graduando no ensino de ciência pela UEMA-NET. Me formei em 2016, trabalhei como professor de informática, além de ter o curso superior, sou técnico em informática. Trabalhei na Zona Rural de Caxias como professor de informática por 3 anos. Coordenei um projeto social em Caxias por mais de 4 anos. E, atualmente, eu trabalho como professor de robótica pelo Instituto de Ciência e Tecnologia, o IEMA, que é na verdade, trabalho dentro do projeto do IEMA, que é o SEC, que é o Centro de Educação Científica, e hoje se encontra com as atividades paradas devido à pandemia. E esse sou eu, o professor Diego de Caxias. Então, mais uma vez, muito grata por você ter aceitado o nosso convite, né? E é ótimo estar ouvindo aí todo o seu currículo, né? Que currículo inspirador. Mas agora nós vamos sair um pouquinho do Maranhão, nós vamos lá para Pernambuco, conversar um pouquinho, tá? Para a gente conhecer quem é o professor Wellington Freitas, em que contexto ele está inserido, e também já passar a palavra aqui para o nosso companheiro lá de Pernambuco, professor Wellington Silva. Seja bem-vindo, professor Wellington Freitas. Boa noite a todas as pessoas que estão nos acompanhando, nos assistindo nesse momento. Agradecer essa oportunidade a você, Leide, né, por estar realizando semanalmente essas lives, essas transmissões, sempre colocando a questão da educação em primeiro plano, né? Uma boa noite especial aqui aos nossos colegas e companheiros professores, né? É o professor Francisco Freitas, né, aí do Piauí, e ao professor Diego Assunção, do Maranhão, né? Acompanhei aqui atentamente a descrição do vasto currículo, da experiência dos dois, e são pessoas bastante capacitadas. Eu aqui em Pernambuco, na cidade de Saloá, aqui em Pernambuco, é uma cidade pequena, é uma cidade de interior, não deve ser muito diferente da cidade de vocês, né? Nós temos aqui aproximadamente 17 mil habitantes, não temos universidades aqui na nossa cidade. Qualquer tipo de curso superior que um estudante aqui ele deseja realizar, ele tem que se deslocar para algumas cidades aqui próximas ou então para a capital. A minha formação, eu sou formado na área de ciências, né, na área de biologia. Apesar de eu não ser tão velho, estou com 19 anos agora, né, mas 19 anos de sala de aula. A minha formação é em ciências, né, na área de biologia, onde eu posso a pós-graduação, os títulos, né, que é normal hoje em dia, todo professor tem que ter. E a gente já vem aí com uma larga experiência de sala de aula, né? Como sala de aula, a gente passou por diversas etapas. Por incrível que pareça, eu já fui professor de educação infantil, né? No início da carreira, eu fui professor de educação infantil, passei pelo ensino médio, ensino fundamental. Hoje, por algumas outras atividades, eu estou trabalhando na área de educação de jovens e adultos, né? Já fazem alguns anos que eu trabalho com jovens e adultos. Eu tive a oportunidade de conhecer Leide lá em Brasília, né, Leide? Dentro daquele programa que nós participamos, do Missão Pedagógica, que foi riquíssimo, tanto para o nosso currículo profissional como para a nossa vida pessoal. E eu tenho algumas outras atividades que eu acabo tendo que me dividir um pouco com a educação, mas nós estamos aí, vamos debater, vamos deixar o nosso ponto de vista,
a respeito do tema levantado aí por a nossa anfitriã, a professora Leide. Então, pessoal, mais uma vez eu estou muito grata, tá? Em todos vocês terem aceitado aí o nosso convite para a gente estar refletindo um pouco sobre a educação nesse cenário que nós estamos vivenciando de pandemia, tá? E aproveitar aí já para mandar um grande abraço para as pessoas que estão acompanhando a gente e dizer que essas... Deixa eu ver se eu consigo... Isso, pronto, baixou aqui o volume. E dizer para vocês que nós, enquanto educadores, temos sim, né, nós somos militantes de uma causa muito importante para a sociedade, que é a causa educativa, e nós precisamos sim estar dialogando, né, com outras pessoas de outros contextos, de outras realidades, que também são militantes da educação. Então, mais uma vez, é um prazer contar com a colaboração de vocês. E vocês que estão aí já assistindo a live, tá? Vocês podem estar fazendo suas perguntas também, colocando seus posicionamentos, tá? Pode ficar à vontade e, à medida do possível, a gente vai publicizando aqui na live, ok? Então, nós vamos começar agora, a partir de agora, entrar dentro da nossa temática, tá? Vamos entrar aqui dentro da nossa temática, que vai ser a seguinte temática, como vocês já devem ter acompanhado, tá, no nosso chamamento aí, que vai ser o educador e a tecnologia em tempos de pandemia, né? Então, nós vamos começar aí fazer essa primeira discussão a partir da perspectiva do professor Freitas, lá da cidade de Floriano, e nós vamos deixar você, tá, professor, à vontade, pode fazer suas colocações à vontade, tá? E à medida que as pessoas forem colaborando aqui com a nossa live, a gente vai colocando aqui visíveis os comentários e você pode ficar à vontade também para estar comentando em cima dos questionamentos dos nossos participantes, ok? Então, com licença aqui um minuto para o Diego. Na verdade, quando a gente pega esse tema, é um tema muito rico, né? Que é o educador e a tecnologia em tempos de pandemia, uma relação necessária. Eu gostaria, primeiro, antes da gente falar e entrar no tema, a gente fazer um pouco da história da tecnologia em termos da escola aqui nossa, aqui do Brasil. Aqui, por exemplo, a partir do ano 2000, a tecnologia começou a expandir, e essa expansão ela começou a chegar também nas escolas, ou seja, os MTS, tudo isso eram escolas que veio, cursos que veio para a formação dos professores. O que era que a gente queria que se queria naquele momento? É que os professores começassem a utilizar a questão da tecnologia principalmente para melhorar a sua qualidade em sala de aula. Isso teve uma grande resistência, e essa resistência ela permanece até hoje. Por quê? Se os professores dominassem bem a questão da tecnologia, nós não estaríamos hoje tendo tanto problema que nós estamos tendo. Nós temos municípios, por exemplo, que eles dizem o seguinte, não tem como nós trabalhar com aulas remotas, porque nossos alunos estão na rede do interior, do campo, as nossas escolas não têm meios tecnológicos, ou seja, a internet praticamente não existe, e nossos professores também, pouco se conhece, tem alguma coisa em relação da tecnologia. Eu, recentemente, em 2019, eu fiz uma formação no município, e até me chamou a atenção desse município. A gente fez um treinamento, e lá nós tiramos para fazer slide, olha só, slides, ver vídeos, como captar alguns vídeos, ou seja, trabalhar o data show. E o que me surpreendeu nesse município é que lá, pelo menos, de 60 professores que estavam, 30 professores tinham um notebook. Quer dizer, você vê que aí é uma preocupação, que essa também é uma coisa importante. Se nós, professores, queremos trabalhar, melhorar a nossa metodologia, é preciso também que nós tenhamos algumas ferramentas, ou seja, aí vem aqui a questão da metodologia e a questão dos recursos. Qual é o problema que nós estamos vendo hoje? Professores, a maioria, tem apenas a questão do celular, né, para poder trabalhar. E isso vai dificultar muito, né, o seu trabalho. Por quê? Porque ele não tem hábito. É claro que quando terminar essa pandemia, isso vai fazer com que os professores melhorem muito a cada dia, melhorem
em relação à questão, né, da sua metodologia, a maneira de você trabalhar. Mas nesse momento está sendo difícil em relação a isso. A falta, talvez, dos professores ao longo desses 20 anos, que eram para estar bem melhor, ou seja, trabalhando melhor. Hoje tem muitos professores ainda que continuam trabalhando apenas o quadro de giz, ou seja, o pincel e o quadro só. Ele não utiliza um recurso, ou seja, a tecnologia é fantástica para nós. Por quê? Porque ela nos ajuda, ela traz algo novo que nós podemos levar para a sala de aula. Nossos alunos, eles têm hoje um conhecimento tecnológico melhor do que muitos professores. E nós precisamos, né, melhorar isso a cada dia. Então, esse seria meu ponto que eu gostaria de colocar de antemão, né? Ou seja, ter ferramenta para que ele possa trabalhar no dia a dia. Ou seja, o básico. O que eu chamo de básico? É um professor que tem, por exemplo, um notebook, o professor que prepara suas aulas, sabe preparar um slide, sabe organizar, às vezes até fazer um vídeo e levar para seus meninos. Tudo isso já era para estar sendo usado. Infelizmente, a maioria não, continua resistindo e muitos dizem assim, eu não domino, eu não faço. Por quê? Porque não tem vontade. Então, o grande problema é esse. Esse está sendo o grande problema nesse momento. Isso eu estou me referindo a escolas interioranas, ou seja, é claro que você vai numa faculdade no momento, que em Floriano, por exemplo, tem faculdade que está trabalhando normalmente, né, porque eles têm uma plataforma espetacular. Mas, por exemplo, no Maranhão, eles estão começando a trabalhar também, porque eles adquiriram uma plataforma. Então, é necessário levar isso para as escolas, mas há muita resistência. Eu conversando com um professor essa semana, e ele disse, olha, eu fui levar uma ideia lá para a escola e muitos professores estão resistindo e que não vão mudar a sua maneira de trabalhar. Então, isso, né, essa pandemia veio também para quê? Para mexer com o professor, para que ele possa modificar, para que ele possa o quê? Mudar a sua maneira também de trabalhar. Depois dessa pandemia, tudo vai ser diferente. Então, esse é o primeiro momento que eu queria colocar. Muito bem, professor. Muito obrigada aí. Está me ouvindo direitinho? Ótimo. Às vezes eu fico com medo de o som não estar saindo. Tá bom. Muito bem, tá? Suas primeiras colocações, a gente já tem a participação de várias pessoas aqui, tá? E à medida que as pessoas forem participando, também a gente vai estar colocando aqui. Mas agora nós vamos sair um pouquinho do Piauí, né? E vamos ver qual é o posicionamento do professor Diego Assunção em relação à nossa temática geradora hoje das nossas discussões, que é o educador e a tecnologia em tempos de pandemia, né? Então, vamos conversar agora um pouquinho com o professor Diego, e depois a gente volta para fazer a discussão com todos nós juntos, ok? Então, pessoal, boa noite. Eu estive acompanhando as outras lives sobre os outros temas e, por mais que seja realmente importante, os professores estarem... Leide? Oi. Pode continuar, professor. A gente está lhe ouvindo muito bem, viu? Pode ficar à vontade. Por mais que seja importante a relação dos professores com a nova tecnologia, e principalmente com a tecnologia na educação, me preocupa um pouco, principalmente na situação que nós estamos hoje, porque nós temos diversas ferramentas disponíveis para os professores utilizar. Infelizmente, alguns professores não têm essas habilidades, né, da galera nativa, né, essa galera da geração Z, que muitos dizem, né, que nasceram dentro da tecnologia, da internet, desse avanço da tecnologia, na verdade, né, e nós estamos vendo o que aconteceu na virada do século. O que aconteceu na virada do século? Várias escolas receberam diversos laboratórios de informática, aliás, as escolas receberam laboratório de informática, mas não tinham profissionais capacitados para trabalhar nesse laboratório. Infelizmente, aconteceu o pior para nós conseguirmos enxergar que nós estávamos caminhando para caminho errado. Nós estávamos trilhando um caminho errado para a educação.
né? Nós temos disponível diversos meios de educação para facilitar a educação, na verdade, e nós não fomos capacitados para utilizar esses meios, esses mecanismos, né? Não estou dizendo que a educação que hoje nós temos é ruim, não estou dizendo, mas eu estou dizendo que a educação poderia ser melhor, nós poderíamos estar trabalhando melhor a utilizar toda a tecnologia em favor da educação. Isso nos mostra que nossa educação não é educação para o presente e tão pouco para o futuro. Nós ficamos no passado. Eu acredito que, pós-pandemia, nós precisamos pensar, né, uma educação que eduque para o futuro, não para o presente, porque a gente já sabe que a gente está atrasado. Então, está na hora de nós nos reunirmos com professores. Rapaz, este é o momento de nós promover realmente uma revolução na educação, não é simplesmente ficar no papel, porque existem diversas metodologias, diversos pesquisadores, né, mostrando o caminho a ser trilhado, mas infelizmente existem pessoas que querem discutir ainda como a roda foi inventada, né? E desse jeito a gente não vai conseguir evoluir nunca. Nós estamos em pleno século XXI e ainda tem pessoas que discutem como a roda foi inventada. Espera aí, tá na hora da gente mudar a página e olhar para o futuro, né? Infelizmente é isso que acontece. Algumas pessoas têm receio a utilizar multimeios na educação, com todo respeito, é um direito dessas pessoas, desses profissionais, até porque quando se trabalha com multimeios, a gente, querendo ou não, além de fazer um planejamento de aula normal, a gente tem que saber editar, que infelizmente alguns professores estão penando muito, porque não tem essa habilidade de editar vídeo, fazer as atividades de fácil entendimento para os alunos, na verdade, porque eles não desenvolveram essa habilidade e algumas instituições estão cobrando essa habilidade dos professores, só que não dão o suporte para esse professor desenvolver a atividade adequadamente. Eu digo sempre para alguns colegas, nós queimamos uma etapa. Nós queimamos uma etapa, que é uma etapa de preparação dos professores, primeiro, para poder trabalhar essa metodologia que está sendo cobrada atualmente, né? E é isso. A gente tem muito para falar, a gente tem alguns depoimentos de alguns colegas, e vou deixar os colegas fazer um apanhado também sobre a visão deles aí, tá? E é isso. Ok, muito bem, agradecida mais uma vez, tá? Pela colaboração de vocês, agradecida pela colaboração das pessoas que estão nos assistindo agora nesse momento. Quem está iniciando agora, sejam todos bem-vindos, tá? Essa aqui é mais uma live, a quarta live da série Bora Falar sobre Educação, que é uma iniciativa própria, sem fins lucrativos, e também a partidária, que tem como único propósito estar propagando aí algumas discussões e reflexões em torno do cenário educativo, nesse momento em que nós estamos vivendo agora, que é um momento de pandemia provocado aí pelo coronavírus, pelo Covid-19, né? Esse momento de isolamento, em que muitas escolas estão com suas aulas presenciais suspensas, muitas escolas não, todas as escolas no Brasil estão com suas aulas suspensas presencialmente, e aí, de repente, nós, educadores, estamos nos vendo, né, dentro de um cenário onde nós temos que elaborar as aulas remotas e, partindo dessa perspectiva, trabalhar, na maioria das vezes, com as ferramentas de uso tecnológico, né, que é justamente o nosso tema de hoje, educador e tecnologia em tempos de pandemia. Mas e aí, professor? Qual é o seu comportamento diante dessas tecnologias? Quais são as suas técnicas? Você tem alguma técnica para trabalho, já envolvido com as tecnologias, as ferramentas digitais? Então, você que está ouvindo a gente agora, nesse exato momento, a nossa discussão gira em torno exatamente disso, tá? Uma discussão necessária, com profissionais da educação super gabaritados para estar dando aí seus pareceres, né? Vocês acabaram aí de ouvir o nosso amigo e conterrâneo, professor Diego Assunção, e agora nós vamos abrir o espaço para sair um pouquinho do Maranhão, né? E vamos, então, dar uma volta lá no estado de Pernambuco, na cidade de Saloá, para conversar com o professor Wellington Freitas.
Professor Diego, só um momentinho, tá? Para a gente abrir espaço agora aqui para o professor Wellington Freitas. Boa noite mais uma vez, né? Os que chegaram agora há pouco estão aqui acompanhando junto e participando junto conosco de mais essa transmissão, de mais essa live. Olha, eu acompanhei aqui atentamente. Eu acompanhei aqui atentamente as colocações do professor Freitas, né, do Francisco Freitas aí do Piauí, onde ele destacou a necessidade de melhorar a infraestrutura das nossas escolas, né, principalmente das nossas escolas a nível municipal e estadual, né, nos nossos municípios e nos nossos respectivos estados. Eu também anotei aqui alguns pontos dentro da fala do colega professor Diego, aí do Maranhão, né, onde Diego já veio com outra visão, falando que o Brasil, né, no caso o Brasil, os professores, nós professores, nós estávamos muito atrasados no uso dessas tecnologias, né? Então, assim, a gente acaba sendo condicionado a repetir aquela forma da qual nós fomos treinados, né? Da forma que nós fomos educados. Dentro desse cenário que se apresenta no Brasil e no mundo todo, nós temos uma preocupação, principalmente com os nossos alunos. O foco, no momento, algumas redes municipais, algumas redes estaduais estão aí tentando, eu digo assim, tentando, porque muitos estão naquele método de tentativa e erro, né, para ver se chega a um lugar, um local positivo. Então, eles estão aprendendo como é que lidam, e a gente fica com medo, fica preocupado. Por quê? Porque a tecnologia no Brasil, o uso da tecnologia no Brasil, nós ainda somos muito, muito arcaico, e por mais esforços que nós tenhamos, a gente tenta levar essas aulas para os nossos alunos, e a gente não sabe como é que vai ser esse feedback do outro lado, na outra ponta, na ponta principal, que são os alunos, né? Nós não sabemos como o que é que vai acontecer. A experiência que nós temos aqui de algumas redes municipais e de algumas redes estaduais a preocupação se esse aluno vai conseguir acompanhar todo esse conteúdo ou não, e de repente a gente tem que ter cuidado para não recair numa educação que de alguma forma, né, ela exclua algumas pessoas. Por quê? Porque justamente por não ter acesso à educação. Como o professor Freitas muito bem colocou aí, esse momento ímpar que acontece aí na história do mundo e aqui também no Brasil, ela pegou os professores aqui e, na nossa grande maioria, nós temos apenas um celular, nós não temos a infraestrutura, às vezes a internet não colabora, que é fundamental ter uma internet que ela seja boa, que ela consiga ter um bom fluxo, uma boa transmissão de dados, né? Então, assim, faltam os gestores. Quando eu falo gestores, são os gestores estaduais, os gestores municipais, os gestores das escolas serem mais atentos. Como o professor Diego falou, teve aquela oportunidade que realmente o Brasil chegou àquelas salas de informática e tudo, e construíram salas e colocaram computadores, mas também esqueceram de contratar os profissionais, de dar uma cara mais nova, né, à educação. E tudo isso, a gente chega nesse momento que, para nós professores, não todos, mas para alguns professores, a gente trabalhar com essa questão de ter que trabalhar remotamente, de ter que preparar a aula, de ter que fazer um vídeo, toda essa situação, essas plataformas que alguns municípios, alguns estados estão colocando para os professores, isso é um verdadeiro desafio, né? Então, assim, a minha percepção é que a gente quer muito que, quando nós sairmos desse momento que vamos sair, vai ter um momento que nós vamos passar por essa dificuldade,
para que a gente comece a ver, para que a gente comece a enxergar a educação diferente, que esse momento de crise ela abra portas, né? ela nos mostra novos caminhos, novos rumos, né? E que a gente consiga, que a gente possa transitar nessa porta, e que a gente vá para uma educação com mais uso da tecnologia. Essa aí é mais ou menos um ponto de vista defendido e colocado nesse momento. Pronto, professor, estamos voltando aqui novamente, né? Voltando com vocês. E aí, eu vou convidar novamente os nossos convidados para fazerem aqui presente, né? Mas antes, eu queria também deixar aqui algumas colocações em relação à temática, né? Eu também sou educadora, trabalho no cenário educativo, e além de educadora, sou uma militante mesmo, tá? Uma militante da educação, e levanta a bandeira, e a gente está aí juntos, e nessa luta minha, deixa eu ver só, e nessa luta minha, enquanto educadora, eu pude perceber, né, que nós, enquanto educadores, militantes, a gente tem essa crença que esses desafios só aconteçam no nosso contexto, que esses desafios só acontecem lá no nosso cenário escolar, e que não é, né? Nós temos vários depoimentos de professores aí espalhados no Brasil e no mundo, né? Pessoas também que levantam a bandeira aí para tentar alavancar a nossa educação, e eles demonstram em suas falas, né, também que tem vários desafios, né? E aí a gente vê também que essa questão da tecnologia, esse uso, esse manejo dos educadores em relação à tecnologia também já é mesmo antes desse momento que nós estamos vivendo agora de pandemia, ela já vem sendo trazida para dentro do nosso cenário educativo de uma forma lenta ainda, né? Mas já tem tido assim, alguns movimentos para estar levando, tá, essas ferramentas digitais para que o professor, o educador, né, e as escolas e os alunos tenham esse acompanhamento através dessas ferramentas digitais de forma pedagógica, né? E um dos documentos assim que a gente observa muito, que também traz essa perspectiva do professor estar desenvolvendo nesse aluno essas habilidades, né, de manejo aí com as tecnologias, a própria BNCC, né, traz como uma das suas 10 competências gerais, como eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui estar mostrando para vocês. Só um momento. Traz aí como uma das suas competências essa perspectiva do aluno, né, do professor, dos educadores que estão lá na sala de aula, dos sistemas educacionais, estarem justamente trabalhando dentro da perspectiva de levar o aluno a desenvolver essa habilidade aqui, que é a quinta habilidade. Deixa eu ver se vocês conseguem observar. Nós temos aqui, ó, cultura digital, já está prevista aqui como uma das competências que o aluno deve estar desenvolvendo, que o professor deve estar trabalhando, né, no seu contexto aí, para que esse aluno esteja desenvolvendo essas habilidades. Que diz justamente o quê? Na cultura digital, o aluno deve compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de forma crítica, significativa e ética. Para quê? Para que ele possa comunicar-se, acessar e produzir informações e conhecimentos, resolver problemas e exercer o protagonismo e autoria. Então, essa aí é uma das competências gerais que a BNCC já traz, né? Então, assim, se você é educador, né, a primeira coisa que a gente tem que estar colocando para vocês é que, primeiro, vocês não estão dentro de um cenário sozinho, tá? Existem várias pessoas ainda que têm muita dificuldade em estar trabalhando com as tecnologias, em estar se utilizando dessas ferramentas digitais, mas é preciso que a gente esteja atento, enquanto educador, que esses mecanismos, essas formas de educar, elas têm que estar, assim, voltadas, tá, também para esse manejo com as tecnologias, até porque os nossos alunos agora vão ter que o quê?
desenvolver essa competência geral. Então, nós, enquanto educadores, como é que nós vamos desenvolver uma competência nos nossos alunos, né, prevista aí pela BNCC, se nós mesmos, educadores, não conseguimos manejar aí essas ferramentas digitais. Então, isso é uma coisa que está, assim, praticamente na contramão da realidade de muitos educadores. Então, o certo é que nós, enquanto educadores, a gente não permaneça parado, né, diante desse cenário. A gente precisa começar a se utilizar de mecanismo para estar se apropriando com profundidade, né, do conhecimento, do uso dessas tecnologias, para a gente poder estar aí desenvolvendo essas habilidades dos nossos alunos. E, se você ainda não tem essa habilidade, não fique preocupado, tá? Você não é a única pessoa que ainda não tem essa habilidade, mas é necessário que você já comece a ter esse pensamento, tá? De que você tem essa necessidade, enquanto educador, de estar se aprofundando mais em relação a esse uso e manejo das tecnologias, tá? Então, esse aí era o meu primeiro parecer também. Mas agora nós vamos chamar todo mundo de volta, né, gente? Para a gente fazer uma discussão coletiva agora. Vamos chamar os professores aqui de volta. Tá? Professor Freitas, todo mundo ok aqui? Sejam todos muito bem-vindos novamente. E deixa eu ver aqui se temos algumas pessoas já participando da nossa live, né? A gente vai colocando aqui no transcorrer da live, né? Algumas informações que os nossos participantes que estão ouvindo, nos assistindo agora, né? Nós temos aqui, por exemplo, a Gorete Leite, aqui de Caxias, professora, também militante da educação. Minha querida, seja bem-vinda, muito obrigada aí pela sua colaboração. E ela diz que é muito pertinente a discussão sobre essa temática, até porque é o calcanhar de Aquiles de muitos professores. Gente, vocês, educadores, convidados, queridos, que estão aqui, vocês... o que vocês têm a dizer sobre a questão de as tecnologias serem um calcanhar de Aquiles de muitos educadores? Essa colocação é verdadeira na perspectiva de vocês, enquanto professores? Sim. Educadores? Posso começar? Pode sim, professor. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Veja só, quando foram criados os primeiros NTEs de Floriano, aliás, no Piauí, foram 4, um em Teresina, Parnaíba, Picos e Floriano, o que aconteceu? Foi uma estrutura que você nem imagina. A estrutura, uma estruturazinha boa, foram capacitados multiplicadores para cada NTE, 6 multiplicadores. Depois eles passaram um ano em Teresina fazendo uma especialização naquela época, isso em 1998. Depois eles retornaram para Floriano, e foi dado suporte, ou seja, tinha 2 técnicos para acompanhar qualquer problema que tivesse no NTE. Nesse período que nós tivemos no NTE, que nós começamos, nós capacitamos para mais de 800 professores aqui em Floriano. Quando a gente não conseguia mais os professores, nós começamos a dar os cursos para o pessoal aposentado, depois a gente começou a dar cursos para alunos, para que pudesse disseminar isso, ou seja, nas escolas, tanto no município quanto no estado. Nós fizemos isso em Floriano. E depois, o que aconteceu? Nós os laboratórios começaram a chegar no interior, e aí nós fomos ao interior fazer a capacitação dos professores. O que foi o problema? O problema é que a tecnologia é preciso você praticar. Embora tenha sido feito todo esse trabalho, as pessoas não praticaram, ou seja, isso vai ficando, né, no desuso, no esquecimento. E aí, a gente continua, ou seja, muitas escolas tinham laboratório, só que hoje, essas escolas praticamente acabou, porque o programa era o programa do PROINF, e esse programa desapareceu. Então, quando aqui, eu vi até aqui algumas colocações, o Raimundo falou dos vídeos que tinha nos anos, né, no final dos anos 90, apareceu muitos vídeos para se trabalhar os vídeos. Eu gostaria também do professor Diego, ele falando aí também da questão, né, que nós atrasamos a tecnologia. A questão não é que a gente atrasou tanto, a questão é que o próprio professor fizeram de conta, né, que isso eles nunca iam utilizar. Essa é a minha visão. O professor Wellington, ele colocou também, né, é preciso melhorar as TIC. Na verdade, todo esse problema
ou seja, a gente só melhora quando os autores, né, os atores desse processo querem, que é os professores. Eu estava vendo aí a questão do calcanhar de Aquiles. Hoje é realmente muito, muito complicado. Por quê? Porque não é uma coisa que nós vamos solucionar do dia para a noite. Então, veja só, aqueles que têm um certo domínio, têm as suas ferramentas, e eu gosto até de dizer que o professor, ele é um pouco, por exemplo, se você pega todas as outras profissões, se você pega o carpinteiro, ele tem suas ferramentas, você pega o pedreiro, ele tem suas ferramentas, se você pega o mecânico, ele tem suas ferramentas, mas o professor, ele acha que tudo tem que ser, o Estado tem que dar para ele trabalhar, e eu não concordo muito com isso. Eu acho que cada professor, hoje ele ganha o suficiente para ter o quê? Suas ferramentas. O que é as ferramentas? Ter o seu notebook, tá pesquisando, ou seja, buscando alguma coisa para a sala de aula, porque hoje é o seguinte, a metodologia, a gente tem que mudar ela a cada dia, porque a universidade, né, não nos dá tanto conhecimento. Eu até queria fazer um paralelo da seguinte maneira, os alunos que estão saindo dos cursos de EAD, eles às vezes saem um pouquinho melhor do que os alunos que saem dos cursos normais. Por quê? Porque o pessoal que sai do sistema EAD, ou seja, do sistema à distância, eles têm que dominar a tecnologia. Se não dominar a tecnologia, não tem como eles terminar o curso. E muitos alunos que saem do curso normais, eles estão pouco se ligando a essa questão da tecnologia. E aí vai muito da instituição, vai dos professores. Então, é uma questão séria, né? O problema é esse, né? Há uma resistência muito grande. Isso a gente chama de o medo do novo, né? O medo do novo. Quando você tem medo, né? Tem medo daquilo, né? E as pessoas não entendem que isso é um ponto importante. Você melhora quando você pega, por exemplo, eu uso muitos vídeos que vem no WhatsApp para utilizar em sala de aula, ser um vídeo de 5 minutos, de 2 minutos, para a gente fazer uma discussão. Eu usei muito isso em sala de aula. Enriquece a aula, mas nem todos os professores pensam assim. Outro ponto importante também que você citou, Leite, foi a questão da BNCC. Na própria, se eu não estou me enganado, também na própria LDB de 96, né, ela foi criada, já citava algumas coisas da tecnologia. E você fala aí a questão que ele diz, né, de a competência, né, o encontro com a pedagogia, ou seja, você criar vídeo, isso vem da pedagogia da autoria. Uma pedagogia foi criada, mas pouco ela expandiu. Que era o quê? Às vezes você pegar seu grupo de alunos, por exemplo, eu sou o Elton Freitas, que trabalha com ciências, pega o aluno, hoje nós vamos fazer vamos fazer um relatório, vamos visitar Rio tal, e nós vamos fazer um relatório e fazer um vídeo. Lá na aula de física, por exemplo, né? Nós, às vezes, sair de dentro da sala de aula, dentro das 4 paredes, né, professor Diego, e levar os meninos assim, hoje nós vamos fazer uma aula no campo usando a física. E aí a gente faz um vídeo e leva para a sala de aula. Isso você aprende muito mais do que você ficar eternamente por causa da questão do livro, onde você não tem espaço para sair de sala de aula. Então, eu milito muito na questão da educação, e a coisa que eu mais prego é isso, olha, nós precisamos estar cada dia buscando novos recursos e melhorando também a metodologia, porque aí é isso que faz a melhoria, ou seja, isso que faz uma aula boa. Aula que às vezes você passa 2 horas e você não percebe. Por quê? Porque a aula é espetacular. E quem faz isso é o professor. E aí ele tem a ajuda de quê? Do recurso, da metodologia. Então, a moça que falou aí, né, realmente ela tem razão, a tecnologia hoje é um calcanhar de Aquiles, por quê? Porque os professores não se dedicaram a isso. Nós estamos no século XXI, 20 anos dentro do século XXI. E nós ainda estamos... Né, tem gente dando aula ainda na idade da pedra. Ou seja, um quadro e um pincel, e quando você fala pelo meio, ele acha que está fazendo tudo. Isso chama-se o quê também? Comodismo. Infelizmente é isso. Era essa parte que eu queria colocar, né? Depois eu gostaria de colocar outras coisas que nós temos, né? Mas esse ponto, nesse momento, é isso. E depois a gente volta ao calcanhar de Aquiles. É muito interessante isso. Ok, professor. Aproveitar também aqui o espaço, tá? Para mandar um abraço aqui para o Francisco Cruz, né? Lá da cidade de Codó, aqui vizinha da cidade de Caxias. Está mandando um abraço aqui para todos nós, professores.
E também temos outras participações aqui, tá? Que à medida do possível, o professor Elivelton Costa, aqui de Caxias, também está nos acompanhando. Mais à frente um pouquinho, eu coloco aqui as colocações que ele está fazendo para a gente, né? Em relação à questão da tecnologia. Então, assim, observando um pouco aí as suas colocações em relação ao uso das tecnologias, né? A essa grande problemática que os professores estão tendo nesse momento, né? Que foi um momento, tá? Um momento brusco, tá? Que não houve espaço para um treinamento, que não houve espaço para um curso de formação continuada, né? De repente entramos no cenário de uma pandemia e dentro desse cenário de pandemia todo um contexto social, seja social voltado para a questão financeira e dentro desse sistema todo, desse contexto todo também um cenário educativo, certo? Então não houve porque por parte de alguns sistemas essa possibilidade de fazer essas ações voltadas para um curso de formação, para os professores e tudo, né? Então, isso abre toda uma brecha de que as tecnologias não existem, não é recente, claro, né? Não é uma coisa tão recente para a gente, né? Principalmente as tecnologias da informação, a questão do computador, do uso de aplicativos e tudo, né? Não é recente. Em algumas partes, sim, eu comungo aí com suas colocações, em outras partes eu fico ainda assim um pouco reflexiva, né? Mas aqui é um cenário mesmo de discussão. Às vezes também a parte da minha divergência em relação às suas colocações é só no sentido de a gente perceber, às vezes, assim, que a figura do professor, do educador, está centralizada. Assim, eu não vou negar para você que a gente tem assim, alguns profissionais da educação ainda muito que ainda são muito fechados, né, para essa questão da tecnologia, mas nós temos outros também, né, que, por exemplo, às vezes tem em outro cenário antes da pandemia, com aulas presenciais, que nós temos nas escolas até algumas ferramentas tecnológicas, ferramentas que o professor pode estar usando, né, mas que o professor não tem acesso a esses mecanismos, né, também, mas que, de certa forma, sim, nós, enquanto educadores, né, temos que aprender também, né, a aprender, a saber, a estar usando e a estar buscando nos qualificar, independente de ter uma orientação ou não do nosso sistema educacional. Leite. Né? Então, eu gostaria de fazer essas colocações e vou passar a palavra para os meus demais amigos. Você deixaria só fazer colocar uma frase? Você deixa? Oi, professor. Deixa sim. Vou só colocar uma frase que é bem interessante. Olha, é uma frase que ela sintetiza tudo isso hoje. A frase diz o seguinte: esteja preparado, porque você nunca vai saber a hora que o titular vai ser substituído. Então, esse momento aqui é o seguinte: nós, professores, tínhamos que estar preparados, porque a gente não sabia, ou seja, se de repente aconteceria um fato desse. Então, o que faltou foi o quê? A preparação. Era só essa frase que eu queria colocar por enquanto, viu? Ok, vamos abrir então espaço para os nossos demais convidados. Meninos, vocês estão caladinhos, bora lá contribuir também com nossas discussões. Professor Diego, professor Wellington. Pode ser? Eu vou começar aqui. Pode sim, professor, pode sim. Então, de fato, né? Falando a respeito da colocação da professora, né, a colega participante, né, que traz, cadê, meu Deus? A Gorete, se eu não me engano, Gorete Leite, né, sobre a temática, até porque é o calcanhar de Aquiles de muitos professores. Eu digo que é o calcanhar de Aquiles de toda a esfera educacional, tendo em vista que se o governo tivesse adotado medidas preventivas ou que realmente visualizasse o futuro, né, o ensino híbrido em nosso país, por mais remoto que seja, ele teria sido implantado em algumas instituições, principalmente nas de ensino superior, né? Eu acredito que já existe uma certa maturidade dos nossos estudantes acadêmicos, né?
que seria, vamos supor, nosso primeiro teste do ensino híbrido, né? Existem algumas faculdades que já trabalham com essa metodologia, e depois poderíamos ir descendo gradualmente. Ensino médio, ensino fundamental 2, e, se possível, eu acho um pouco mais complicadinho, é o ensino fundamental 1, para se implementar o ensino híbrido, né? Mas eu acredito que, se fosse colocado o ensino híbrido no ensino superior, talvez o impacto sobre a educação no ensino superior teria sido menor. Não estou dizendo que seria a solução, não estou dizendo que o ensino vai ser, isso é a solução, mas eu acredito que o impacto teria sido menor. Até porque alguns educadores, ditos intelectuais, agora estão vendo que o patinho feio pode se tornar um cisne, que é o ensino à distância. Não é? Engraçado, né? Interessante, né? E isso não vai acontecer da noite para o dia. E isso nós sabemos que requer tempo, requer capacitação, requer investimento, políticas públicas voltadas para exatamente isso. E as pessoas que detêm o poder da caneta, né, pode muito bem solucionar isso. Já nós, como professores, devemos nos organizar e levar como proposta para que esses impactos sejam menores futuramente e que nós possamos melhorar nosso método de ensino, né? Fazendo com que nossos alunos se tornem protagonistas, de fato, da construção do conhecimento. E é isso. Ok. Professor. Uma coisinha. E nós, como professores, pesquisadores, atuantes, temos que ter esse olhar que nem diz Manuel de Barro. Nós devemos transver a educação. E esse é um processo que está acontecendo com diversos nossos colegas, que agora eles estão conseguindo transver a educação para o futuro. E é isso. Ok, professor. Vamos abrir, então, agora o espaço para o professor Wellington, está escrito Pode ficar à vontade, professor Wellington. Tá bom. Olha, veja, eu acho que com tudo isso que está ocorrendo no Brasil, né, a gente tem que acreditar no futuro e nós temos que levar algumas lições. Passando essa crise, nós temos que tirar essas lições. Nós temos que abrir. A colocação do professor Diego agora no final, eu acredito que ela foi muito feliz, né? Nós temos que avançar, nós temos que ser mais arrojados na educação, tão importante quanto a formação acadêmica, tão tradicional como a gente já conhece ela, é uma formação tecnológica, né? Tão importante quanto você colocar o seu filho na escola, você ensinar valores ao seu filho, ele começar, além dele aprender uma socialização na escola, tem que ter essa formação tecnológica. A gente paga esse preço, e esse preço alto. Muitas universidades, elas não estão acompanhando, elas não estavam preparadas, algumas universidades, principalmente as escolas de ensino público, né? Principalmente dos pequenos municípios. Enfim, a gente vai ter que avançar nisso. Passando essa crise, nós temos que ter gestores realmente, né, com esse olho no futuro, com esse pé no futuro, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa trazer a tecnologia de vez para dentro das nossas escolas. Agora a gente tem que começar a educar os nossos alunos, porque se nós educando o nosso aluno na área tecnológica, no futuro, ele vai sofrer muito menos do que nós estamos sofrendo agora. Muito bem. Certo. Nós temos aqui algumas colocações, né? Professora Nanda, aqui de Caxias, vocês estão vendo aí, né? Eu coloquei. Está mandando uma mensagem aqui para o professor Diego. Professor Diego, né? A professora Nanda aqui acompanhando o professor Diego. Conheço a história. E também aqui tem o pessoal aqui de Saloá, tá bom, professor Wellington? Tá mandando abraço para todos nós, somos de Saloá, em Pernambuco, parabenizando os professores, em especial o professor Wellington, homem inteligente, dedicado, militante, trabalhador. Parabéns a você, professor, e o que seria de nós sem nós, professores, né? Então, muito obrigada aqui, não coloquei o nome, tá, gente? Porque o nome está Nova Oposição, então eu não sei o nome da pessoa, mas apareceu aqui como Nova Oposição, viu?
lá de Saloá, em Pernambuco. Meu grande abraço para vocês que estão conferindo a gente aí na cidade de Saloá, em Pernambuco, tá? E também o pessoal lá de Floriano. Obrigada aí, gente, pelo carinho, tá bom? Mas vamos continuar aqui os nossos debates em torno da temática, em torno da nossa temática, pessoal, que nós estamos aqui compartilhando, tá? Alguns posicionamentos de nós, de alguns educadores de outros estados, além do Maranhão, nós temos do estado do Piauí, de Pernambuco, e é justamente nosso objetivo na produção dessas lives, né? Tá fazendo essa discussão calorosa, né? Não é preciso necessariamente a gente, às vezes, ter a mesma visão ou os mesmos posicionamentos, até porque aqui é um cenário de reflexão e discussão, ok? Então, assim, hoje nós estamos tratando sobre a temática educador e tecnologia em tempos de pandemia, uma relação necessária. Então, hoje nossa temática está girando em torno aí dessa problemática toda, né? E, mais uma vez, também me direcionar aí para os educadores, para os nossos professores que estão nos ouvindo, ou para qualquer educador que esteja nos ouvindo que não exerce aí a função de professor, né? Mas está dentro do cenário educativo, né, gente? Dizer para vocês, mais uma vez, tá? Que esse momento é um momento provisório, certo? Nós estamos passando por um momento provisório. Em breve nós vamos estar voltando aí com as nossas aulas presenciais, tá? Mas nós precisamos tirar coisas positivas e aprendizado desse cenário que nós estamos vivenciando agora. E dentro dessas coisas que a gente tem que tirar como positivo é justamente essa necessidade em caráter de urgência da gente estar se aperfeiçoando em profundidade na utilização dessas ferramentas digitais. A gente não tem mais como estar fugindo disso, tá? Então, se você ainda tem alguma dificuldade, está na hora da gente adentrar dentro desse mundo tecnológico, né? Tá aí utilizando as ferramentas digitais, levando para a sala de aula, para facilitar o nosso trabalho enquanto educador, enquanto professor, e até porque os nossos alunos também, né, principalmente do ensino fundamental, já nascem aí dentro desse contexto todo, e às vezes, né, eles têm muito mais domínio nessas ferramentas do que o próprio professor. Observo muito, por exemplo, que quando a gente estava tendo as aulas presenciais, em alguns momentos de exposição, de slide, alguma coisa assim nesse sentido, às vezes o professor não consegue ainda nem montar o equipamento de exposição, né, desses slides, e o aluno vai lá e monta rapidinho, né, faz a transmissão tudo bonitinho. Então, assim, é interessante essa reflexão para que nós possamos entender que essa necessidade agora, né, ela vai continuar, tá? Mesmo quando a gente volte para as aulas presenciais, porque agora está dentro de uma das competências básicas, né, geral da BNCC, onde nós vamos ter aí que está oferecendo para os nossos alunos, né, esse desenvolvimento dessas habilidades, dessas competências. Então, como é que nós vamos desenvolver essas competências nos nossos alunos se nós mesmos não temos habilidade para estar trabalhando com essa ferramenta? Então, em caráter de urgência, nós precisamos nos apropriar aí do uso e do manejo dessas ferramentas, ok? Mas vamos passar a palavra para os nossos amigos. Professor Freire, eu senti que você está querendo conversar um pouquinho mais. Olha, Leide, hoje, né, nós temos um leque muito grande, né, de aplicativo que pode ser utilizado, né? Isso é uma realidade. Agora, quando a gente diz assim, vamos fazer, aí a coisa começa a complicar. Se hoje a gente tem o YouTube, a gente tem o Face, a gente tem o próprio WhatsApp, onde você pode fazer, né, grupos para você trabalhar, o Google Meet, o Microsoft Teams, o Google Classroom, Escape, Hangouts, né, a plataforma Moodle. Esse exemplo que você está fazendo, que você está dando, né, na live, é uma maneira que as próprias escolas poderiam se organizar para fazer esse trabalho. Por quê? Porque nesse momento nós estamos há 2 meses que as aulas foram suspensas. Então é preciso que os professores, né, se unam, ou seja, é preciso que os professores sentem e dizem, vamos, né, nos organizar. Por quê? Porque senão nós não vamos conseguir fechar esse ano.
Então, é preciso que os professores se organizarem, montar algumas estratégias. Nós temos tem muitos recursos. Agora, é preciso sentar e estudar. Né? Diz o seguinte, se a gente não fizer isso, é um ano praticamente, né, perdido. Eu queria voltar bem que é a questão do professor Diego, né, quando ele fala a questão do patinho feio, né, professor Diego? E é tanto, né, quando eu falei da universidade aqui, que eles estão usando uma plataforma muito boa, eu que me referi ao seguinte, quando eles começaram essa plataforma, eu vi de algumas pessoas, agora vão usar o sistema EAD, ou seja, sistema à distância. E me parece que ainda não tinha começado a questão, não tinha a pandemia ainda, sabia? Foi no final do ano passado que eles começaram, no ano de 2019, eles começaram a implantar. E agora está dando certo. Né? Nós, por exemplo, na UAB, a gente usa o Google Meet, né? O Meet, para a gente fazer as conferências, né? Essa parte que nós estamos fazendo, tudo bem, da questão das aulas, está dando certo. Só tem um problema que não está dando certo. Nós temos uma disciplina, e essa disciplina não conseguimos trabalhar. Por quê? Porque ela exige presença. Ainda não encontraram uma maneira, como é que vai fazer o estágio? Porque o estágio tem que ser no ensino médio. Agora eles estão concluindo o curso, e o estágio no ensino médio. Mas o mais vai dando certo para tocar o curso. Então, mesmo nesse momento agora de pandemia, os professores precisam sentar, né, se organizar e criar, né, o seu canal de trabalho. Nada é impossível, eu sei que todos são capazes, eu só não quero aqui achar que eles não são capazes, são capazes. Só precisam se dedicar. Dizer, olha, eu vou me dedicar a isso, né? Que você consegue. É só que você precisa. Tá bom? Ok. Então, aproveitar. Nós vamos ter ainda pode depois falar ou não? Aqui já encerrando. Sim, não, a gente ainda tem um tempinho. Nós temos nossa live, a duração é de 1h30. Agora que nós estamos com 1h08 minutos, ok? Aproveitar que também o espaço. Depois eu tenho algumas coisas, viu? Tá ok. Aproveitar aqui também para mandar um abraço. Mandar um abraço para o professor Roberlande, tá? Roberlande Marinho, que está ouvindo a gente. Muito obrigada, tá bom? As tecnologias me proporcionaram aí conhecer o professor Roberlande, né? E ele é lá do Rio Grande do Norte, e a gente tem conversado, e a nossa conexão está super legal, né? A gente tem feito muita conversação e trocado informações em relação a como é que está o cenário lá do Rio Grande do Norte em relação ao nosso cenário aqui do Maranhão, né? E nós temos também aqui mais uma colocação da professora Conceição Ramalho, né? Eu vou colocar aqui um pouquinho para a gente dar uma observada, né? A colocação, a professora Conceição Ramalho é uma professora aqui de Caxias, Maranhão. Ela diz que é belíssima as colocações acerca do uso das tecnologias em tempo de pandemia, muito bom e necessário para falar também do ensino híbrido nesse contexto, pois poderia, sim, ser utilizado no contexto de sala de aula, mas não podemos esquecer também de termos um olhar voltado para o aluno, que na maioria das vezes não disponibiliza de meios para o uso dessas tecnologias. Então, aí foram as colocações e as nossas contribuições feitas a partir da professora Conceição Ramalho, aqui da cidade de Caxias, Maranhão, e a gente agradece aí a ela pela participação aqui na nossa live, né? Sim. E vamos abrir o espaço para o professor Wellington. Está sem som. Professor, só um minutinho aqui. Tá, professor, ele está mudo, viu? Agora sim. Agora sim, né? Sim, eu acompanhei aqui atentamente as palavras do professor Diego na explanação dele sobre a questão do ensino híbrido no Brasil, que engatinha. Eu noto nas palavras do professor Freitas, né? Ele mais ligado com essa questão das universidades, né? Essa visão das universidades. Eu venho nessa outra realidade do ensino público, né? Do ensino municipal, dessas coisas. E nessa minha colocação agora, eu gostaria de fazer
um pequeno diagnóstico aqui da minha região, aqui do meu estado, até que para vocês saibam, né, como é que anda aqui a questão em Pernambuco. A gente nota que o estado de Pernambuco, voltado para esses professores da rede estadual, né, ela tá uma coisa, tá muito lento essa evolução da própria rede, dos próprios professores, está muito lento, os professores ainda estão se organizando. Quando eu falo do professor, é por conta das gestões maiores, né? Nós ainda estamos naquela fase de preparar algumas aulas em questão de texto, de plataforma, essas coisas, para mandar para os alunos, mandar para a escola, para que a escola, de alguma forma, chegue nesses alunos. Então, ainda está muito precário. Falando dos municípios aqui, perto da gente, perto de mim, eu moro quase na divisa do estado com Alagoas, então tem alguns municípios aqui próximo a gente que essa educação remota ela é praticamente inexistente, né? Se a coisa já é difícil para os professores, ela é multiplicada por vários números aí na questão dos municípios que não acompanham. E eu acompanhei aqui um comentário, acabei esquecendo o nome da pessoa que fez o comentário, mas fez um comentário recente, porque nós também não podemos perder de vista o nosso aluno. Nós temos que saber como é que esse nosso aluno ele também está enxergando, como é que ele está sentindo todo esse momento. Algum feedback que a gente pesquisa, que a gente vê em alguns estudos, hoje mesmo de manhã, eu vi na Folha uma pesquisa que divulgaram a respeito dos alunos no estado de São Paulo, a Folha divulgou hoje, que apenas 50% desses alunos eles estão acompanhando, né? Eu não vou dizer essa evolução, mas essa nova forma de se educar. Então, assim, nós temos que ter um foco, nós temos que ter um cuidado, nós temos que, posterior a essa pandemia, nós temos que fazer esse balanço da educação, sempre colocando o nosso aluno em primeiro plano, como foi que ele acompanhou. Mas eu acredito muito na educação, eu acredito muito nesse futuro, né? O debate, ele é sempre importante para que a gente possa tirar proveito do que vem pela frente. Sim, professor. Aqui nós temos o professor Raimundo Dias, né? Lá de Amarante, no Piauí. Inclusive, ele também já foi um dos nossos colaboradores na nossa segunda live, né? Mandar um abraço aqui todo especial para o professor Raimundo Dias, lá de Amarante, do Piauí, né? E aí ele está mandando um recado para você, professor Wellington, estamos na mesma realidade, né? Pois o nosso município é mais rural do que urbano. E aí nós temos também toda essa problemática aí, né, da questão dessas escolas, dos educadores que estão em espaço urbano, utilizando essas tecnologias, dentro desse cenário rural, onde às vezes não tem a internet, não é isso? E diante de todos esses desafios, é interessante que a gente faça mesmo essas discussões, né, enquanto interlocutores aí inseridos dentro do processo educativo dos nossos alunos, né, gente? Então, aí foram as colocações do professor Raimundo Dias, tá, de Amarante, e a gente agradece aí pela participação dele, tá? E você que está aí assistindo nossa live, nós estamos, professores, a 1h15, e nós temos agora apenas 15 minutos, tá? E eu vou abrir aqui mais o espaço por 15 minutos, passa rápido, né? O diálogo bom, reflexões interessantes, passa muito rápido, gente. Alguém gostaria de fazer mais alguma colocação, para depois a gente já entrar na questão mesmo da gente fazer as colocações finais? Pode ficar à vontade. O professor Diego está com a palavra. Tá. Alguns professores, os colegas fizeram a colocação em pensar no aluno, né? E na minha primeira fala, eu dizia que nós queimamos uma largada. Eu tenho relatos, saí colhendo, de alguns alunos que eu conheço, que são colegas, acabei entrando em contato, ligando, saber qual a opinião deles, como é que eles estão vivendo nessa situação toda, né? Em algumas escolas estão colocando um sistema híbrido de qualquer jeito. Eu estou falando de qualquer jeito porque não está seguindo uma cronologia, não está tendo uma rotina, né? E os alunos relatam
aqui um aluno diz que tem professores que não olham as atividades que a gente está enviando, podemos correr risco de ficar sem nota no sistema, que aquele trabalha através do sistema, colocar nota no sistema. Os professores estão mandando as atividades no horário errado e de forma errada. São relatos de alunos de ensino fundamental 2, tá? Também tem um relato de um professor, né, da rede estadual, que fala que o tempo disponibilizado para ele ministrar essas aulas à distância, né, o tempo é pouco, só é 40 minutos, não dá para explicar o conteúdo e muito menos responder as questões. Ele tem que editar o vídeo em casa, como é que responde a questão, bota no YouTube, ele está se virando. E alguns alunos dizem que não conseguem assistir às aulas devido à internet, porque eles usam, às vezes, o 3G, o 3G não é muito bom. Tem uma que vai para a casa do vizinho para poder pegar o sinal da internet. Sabe, são N situações, porque não foi pensado, né, uma política pública voltada para atender essa galera. E me preocupa muito os estudantes da zona rural do nosso município também, e a gente tem bastante, né? E eu vejo uma inércia de pessoas que poderiam estar solucionando ou propondo soluções para essa galera, porque fazer alguma coisa é melhor do que não fazer nada. Essa é a minha visão. Em Portugal, eles estão adotando teleaulas, né, para essa galera. Existe um projeto de uma professora na Universidade Estadual do Maranhão, aqui em Caxias, e nós demos suporte a ela, que foi áudio-aulas. Os alunos gravavam explicação dos conteúdos que os alunos delas, acadêmicos, gravavam aulas, vídeo, na verdade, áudio-aulas, que era só áudio, explicando os conteúdos que os alunos tinham que estudar em casa, né? Os alunos do ensino fundamental, eles eram estagiários, eles iam lá onde eu trabalhava, a gente tinha um estúdio, gravava essas aulas, explicando tudo bonitinho, só áudio, e enviava para esses alunos. Eles faziam acompanhamento do conteúdo no livro e tinha a explicação do professor do conteúdo em áudio, né? Existem meios para diminuir o impacto, existe meio. Agora, existe pouca vontade de quem tem o poder de diminuir esse impacto na educação. Isso eu acredito. Ok. Professor, posso fazer uma colocação? Sim, professor. Eu acho que o professor Diego falou realmente é verdade, né? Tem grande problema, né? Essa questão aí do professores e alunos, eu acho que é necessário que os professores reflitam muito em relação aos alunos, esse trabalho que eles têm que fazer com ele. Esse é um momento que a gente tem que procurar fazer o melhor para esses alunos. Na verdade, quando eu falei as universidades, mas eu também trago conhecimento do município, né? Eu conheço, por exemplo, o caso de Amarante. Amarante é um município onde eles têm várias escolas no interior, ao redor. E vamos citar aqui o caso, e são povoados que ainda não têm internet. Essa é uma dificuldade. Pois bem, no caso de Floriano é uma cidade de 60 mil habitantes, e no caso de Floriano, aqui na cidade seria possível, mas mesmo assim as escolas não têm, a escola do município não tem essa estrutura. Agora, já no estado, é um pouco melhor em relação a essa questão de trabalhar com a tecnologia. Eu estive hoje ontem conversando com o secretário de um município. E nesse município, como é que eles estão fazendo? Eles estão fazendo como o professor Diego falou, né? Estão mesclando. As escolas da sede, eles estão conseguindo trabalhar com videoaulas, né? E também com a questão de aplicativo no celular, onde eles utilizam. Às vezes tem casa, né, que tem um celular e tem 3 meninos, né, 3 alunos. Então o celular está servindo para todos. Aí é o que é o problema. E na questão do interior, como é que eles estão fazendo? Eles preparam o material e os pais vêm pegar para os meninos para levar para os filhos. É isso que eles estão fazendo. Eu vi aqui numa escola, por exemplo, me chamou a atenção, eles estão trabalhando também as duas maneiras, tanto a aula quanto a atividade. Só que tem um dia que os pais vão buscar na escola as atividades dos filhos. Isso é muito importante. E tem um dia dos pais entregar as atividades dos filhos. Como é que está sendo feito, por exemplo, a educação infantil? A educação infantil, minha esposa trabalha na educação infantil, ela está preparando todo o material, ou seja, para levar para os meninos. Eles não têm, porque não dá para trabalhar, eles são o quê? 4 e 5 anos.
Então, só está sendo feita atividades, escrita, e os pais, ou seja, deixam na escola, os pais pegam e depois os pais devolvem essas atividades das crianças. Eu vejo o seguinte, né? Mesmo já com esses 2 meses que a gente está trabalhando, a gente não vê também, eu concordo com o Diego, viu, Diego? Que aqueles que detêm o poder não estão fazendo muita coisa em relação a isso, não. É um trabalho que tem que ser feito mesmo pelos professores, a boa vontade, né, de alguns secretários, às vezes, mas eu não tenho visto, assim, aqui me parece que a gestão está mais preocupada com outras coisas de que encontrar saídas para isso, né? São 2 meses que estão parados e as ações são muito pequenas para que a gente resolva isso. Eu acho que em 2 meses daria para se fazer muita coisa, desde que quisesse. Mas, infelizmente, né, deixa a desejar. Então, quando a gente dá esses exemplos, né, é uma mesclagem que está sendo feita hoje, ou seja, você pega o problema, é a questão mais do interior, né? As escolas do interior, os alunos são os mais prejudicados, porque ou se faz dessa maneira, ou seja, de preparar o material e levar para eles, ou eles vão ser mais prejudicados, porque quase não tem sinal de WhatsApp. O que mais está se usando hoje é o WhatsApp, né, em termos de comunicação, viu? Essa é uma outra colocação e depois a gente vai fechar, né? Ixi, está quase na hora de... Tá. Eu queria mandar um abraço também para a minha comunidade onde eu trabalho, né? A minha comunidade do povoado lá, quilômetro 17, tá? Do município aí de Codó. Eu recebi umas mensagens aqui de uma mãe de uma aluna minha, Márcia, né? Depois eu respondo você, tá bom, minha querida? Lá do povoado quilômetro 17, aproveitar aí para estar mandando um abraço para todos os meus alunos do povoado quilômetro 17, na cidade de Codó, Maranhão, tá ok? Vamos abrir agora o espaço para o professor Wellington, né, para depois a gente voltar aí com a rodada das nossas considerações finais. Considerações, vamos né? Também deixar aí... o professor Wellington, aí depois a gente volta com as considerações finais. Eu acho que ele está sem o som. Espera aí. Já está ok. Está livre dele. Né? Para encerrar essa minha participação nesse momento, um momento proveitoso, né? A gente houve essa interação, esse feedback com o professor Freitas, o professor Diego, com você, Leide, que conduziu, né? E nós colocamos um pouco das nossas realidades, que na verdade não são realidades tão diferentes, né? Nós temos uma realidade bastante próxima, muito próxima uma da outra, né? Cada um focado na sua questão mais da localidade onde está inserido, né? Então, assim, os desafios estão aí, os desafios estão postos e cabe a nós, né? A nós como um todo, a gestão como um todo, aos professores, aos profissionais do magistério em si, encontrarmos saídas, apontarmos caminhos, né? E que as pessoas que detêm os poderes nas universidades, nas escolas estaduais, nos municípios, nos estados, que eles possam fazer essa reflexão e que eles possam também trabalhar junto conosco e absorver um pouco dessa nossa experiência de vida, dessa experiência como professor. Afinal de contas, a pessoa mais importante dentro do sistema educacional, que é o nosso aluno, sempre para ele, né? Mas somos nós que estamos ali, naquela batalha, naquela linha de frente, né? Eu encerro por aqui essa participação nesse momento. Então, muito grata aí pela participação do professor Freitas. Muito bom conhecer um pouquinho aí da realidade da cidade de Saloá, em Pernambuco, tá, professor? E com certeza a gente ainda vai se encontrar muito. Acredito que a série ainda de live, bora falar sobre educação, ainda não se encerra só com essa live, nós teremos outra, né? E agora nós vamos passar para o professor Freitas aí para estar fazendo as suas considerações finais. Né? Deixa eu ver se eu vou ser bem rápido. Eu quero primeiro lhe agradecer, né, pelo convite. Quero agradecer pela oportunidade de conhecer aí o professor Diego, né, o jovem professor,
professor Wellington Freitas, meu primo, né? Já um pouquinho mais de experiência, é um prazer conhecer vocês, né? E eu queria agradecer o Raimundo, foi através do Raimundo que eu tive contato com você, Leite. Mas eu queria colocar alguns pontos aqui bem rapidinho, que são importantíssimos, seja hoje, nesse momento de pandemia. Primeiro, eu acho que a gente precisaria, primeiro ponto, criar um canal, né, de comunicação, ou seja, um canal online para você trabalhar, para você se comunicar com os pais, com os alunos, com os professores. Esse é o primeiro ponto. O segundo, é preciso a questão do horário. Professores, alunos, pais. É preciso estabelecer horários de estudo e horários de comunicação. Isso é importantíssimo. Isso é o segundo ponto. O terceiro ponto, gente, é uma coisa que eu gosto, que sempre trabalhei com meus alunos, é estimular os pais, alunos e colegas, que isso aqui é um momento que é de passageiro e que isso vai voltar ao normal. Ou seja, trabalhar um pouco da autoestima com essas pessoas, mas que cada um colabore à sua maneira. O quarto ponto seria o seguinte: a gente conhecer os aplicativos, eu citei vários, nós temos uma imensidão de aplicativos que pode ser utilizado nesse momento, que só depende de cada um, de ter a boa vontade de cada um. Quinto, é lembrar o seguinte, que isso aqui é um aprendizado tanto para os pais, até porque os pais agora estão inserindo, até conhecendo o que é o conteúdo que os filhos estão trabalhando, para eles também poderem conhecer isso. E, por último, eu queria colocar o seguinte, nesse momento, uma coisa importante que eu tinha falado, a questão da autoestima, que a gente tem sempre puder trabalhar com os colegas, os pais, os alunos, é uma reflexão, ou seja, uma mensagem, um pequeno vídeo motivacional, uma música, uma charge, um humor, tudo isso ajuda nesse momento que você, para você melhorar, principalmente, a comunicabilidade, a comunicação e o aprendizado dos nossos alunos. Eu queria agradecer a todos, agradecer aos participantes, às pessoas que participaram, e estamos à sua disposição a qualquer hora que precisar do nosso pouco conhecimento, a gente colaborar. E um abraço para você, um abraço aí para o professor Wellington e um abraço para o professor Diego. Um prazer conhecer vocês. Vamos, então, agora passar aqui para fazer as considerações finais do nosso conterrâneo aqui, professor Diego Assunção, diretamente aqui da cidade de Caxias. Pode ficar à vontade, professor. Muito obrigado, Leide, pelo convite. Fico muito satisfeito de ter conhecido o professor Francisco, o professor Wellington. Acredito que nós somos essa coxa de retalho e vamos pegando um pouquinho de outro, e vamos costurando nossa própria coxa de retalho, que nem diz Ora Coralina, né? E assim, pessoal, a educação precisa ser repensada, pensada e colocada em prática, né? Precisamos estar atento e sensível aos caminhos que a educação deve e deverá traçar a partir de agora e pós-pandemia, porque ficar na inércia não vai nos levar a nada, a não ser a um retrocesso, né? Tudo mudou, a tecnologia mudou, os meios de comunicação mudou, tudo foi inovado. A educação ainda continua na mesmice. Então, é necessário buscarmos meio para tornar essa educação mais prazerosa para os nossos alunos, para nossos professores, implementar políticas públicas que sejam favoráveis a essa revolução na educação. Enquanto nós estivermos falando de como era no passado, como deveria ser, nós não vamos para frente, nós devemos pensar como deve ser, né, daqui para frente. Então, forte abraço ao professor Francisco, professor Wellington, um forte abraço para todos que estão nos assistindo, uma boa noite, e se puderem, fiquem em casa. Muito obrigado, Leite. Eu que estou muito grata, tá, pela participação de todos vocês, muito bom ouvir as colocações de vocês, os pareceres de vocês em torno dessa problemática, e lembrando também para você que está aí assistindo a live, tá, nós vamos estar disponibilizando, tá, essa transmissão aqui para você poder rever depois, tá, aqui no Facebook, mas também vamos estar disponibilizando no canal Educadores em Foco, então você pode dar uma passadinha lá, Educadores em Foco, canal do YouTube, tá? E aí já aproveita, se inscreve no canal. É um canal super interessante também, que trata muito sobre a questão da educação. E é lá onde nós estamos disponibilizando aí todo esse material produzido através das lives, tá? Não esqueça, canal Educadores em Foco,
entre lá, aproveita aí, se inscreva no canal, dê aquele joinha, tá bom? E acione aí o sininho de notificação para você ficar super bem informado toda vez que a gente disponibilizar um novo vídeo. Pessoal, mais uma vez, grata demais, tá? Só gratidão que eu tenho por ter conversado com vocês um pouquinho, por vocês terem aí, tá? Propagado aí todas essas informações, todos esses pareceres e reflexões de vocês aí, onde vocês estão. O meu abraço aí para o professor Freitas, tá? Que foi uma pessoa que eu conheci agora, já nesse momento de pandemia, utilizando aí as mídias sociais, né? E foi um prazer mesmo. E a gente continua assim nessa conexão, o professor Freitas, que eu já conheço há quase um ano, né? E também é um prazer. Olha só como uma possibilidade que nós temos aí das tecnologias. Estou conversando aí com o professor Freitas lá de Floriano, no Piauí, o professor Wellington lá de Taloá, de Pernambuco, né? E a gente só tem mesmo a agradecer aí a todos vocês que ficaram com a gente até agora. E lembrando, tá, gente, que nós vamos continuar aqui disseminando as vozes dos professores através dessas lives, tá? Um momento oportuno para a gente estar discutindo o cenário educativo nesse contexto agora que a gente está vivenciando de pandemia, através da visão dos educadores de todo o Brasil. Como vocês podem ter observado aqui, essas lives são bem ecléticas, né? Nós temos, assim, profissionais de vários estados do Brasil, né? E você pode estar tendo essa visualização de como é que está ocorrendo toda essa problemática em outros estados. E se você também, você que está aí nos assistindo, gostaria também de estar participando da live, você pode estar mandando mensagem para mim, tá bom? E aí a gente pode estar organizando aí um momento para você também estar participando. Então, gente, queridos educadores do meu Brasil, tá? Meus militantes aí, que a gente permaneça nessa conectividade, tá? Nesse arrojo total. Abraço para vocês, muita gratidão, foi um prazer, tá? E se você que está em casa, tá? Permaneça em casa, se precisar sair, não esqueça de utilizar as medidas aí de higienização, lave bem as mãos, na entrada e na saída. Se não tiver como lavar as mãos, use aquele álcool gel, tá? Mas o certo mesmo é que você permaneça em casa. Um grande abraço aí da educadora Leide Lima, aqui da cidade de Caxias, Maranhão, tá? E bora falar sobre educação? Até a próxima sexta, galera. Tchau. Beijo para vocês. Abraço. Tchau.